Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para fazer essa live, né? Falar de Deus, que é muito bom. Falar de Jesus, porque Ele é bom, é o nosso amigo, mas é o nosso único suficiente Salvador. Então, hoje quero falar sobre um convite. A gente convida as pessoas a tomar um café na casa da gente, um amigo, um parente, uma pessoa boa, né? A gente convida a pessoa para fazer uma viagem, convida para participar com a gente em alguma coisa. Mas hoje eu quero falar de um convite especial, que não é meu. Nem eu teria condições de fazer esse convite. Aliás, nenhum ser humano teria, né? Que é um convite do Senhor Jesus. E para isso nós vamos usar o texto bíblico do evangelista Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34. Olha só, preste atenção nesse convite do Senhor Jesus para a sua vida. Se você ainda não o aceitou, se você não sabe realmente o que Jesus fez por você na cruz, então presta muita atenção nesse convite. O evangelista Marcos escreveu, cheio do Espírito Santo, aquilo que o Senhor Jesus falou. Marcos 8, 34. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira? Ou, em outra versão, perder a sua vida? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Deus Santo, poderoso Pai, nós te louvamos. Nessa tarde, início de noite, te louvamos pela nossa família. Ó Deus, de uma forma especial, nós oramos pelos nossos irmãos, os amigos. Oramos, ó Deus, também pelas autoridades que a Bíblia nos ensina, que nós temos que orar pela autoridade do nosso país. O nosso país está em declínio, injustiça, muita corrupção, mas o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor está no controle de todas as coisas. No momento certo, na hora certa, só pode pôr fim a uma pessoa, pode pôr fim a uma nação, a uma cidade, porque o Senhor é Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. E digo mais, o Senhor está no controle de todas as coisas e tudo rege a seu favor, ó Pai. O vento é o Senhor que comanda. A chuva é o Senhor que comanda. O sol é o Senhor que comanda. A lua, as estrelas é o Senhor que comanda. Tudo está nas mãos do Senhor. A natureza, os mares, os oceanos e as nossas vidas também. Por isso eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Olha só. Então, como eu disse, convite nós podemos fazer às pessoas para viajar para uma outra cidade, para um outro país, para qualquer outra coisa. Mas para a salvação só existe esse convite de Jesus. Não existe outro. E tudo depende dele. E ele é a primícia de seu Pai, Deus, o Todo-Poderoso. Então esse convite foi feito por ele. Por que Jesus fez esse convite aqui que nós lemos aqui? Olha só. A pessoa pode ganhar a vida inteira, pode ter tudo que esses homens mais ricos do mundo têm. Mas se não tiver a salvação, ele não tem nada. Ele é um pobre, coitado, miserável.
Por isso que Jesus fala aqui então desse convite. Ele falou da morte dele, falou da ressurreição, que ele ia morrer, mas ia ressurgir. E ele então continua falando com os discípulos aqui, que serve para nós hoje. E eu quero ser bem breve aqui, para não demorar muito também. Deixa eu ver o horário aqui. 18h25, vamos falar até uns 20 minutos mais ou menos aí. Então, por quê? Porque todos pecaram. Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos. E afastado, destituído da glória de Deus nós estamos. Né? E em Romanos 5:8 fala assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Por isso que Jesus faz esse convite. Só ele pode fazer esse convite. Igreja não pode fazer, bispo, pastor, evangelista, ninguém pode fazer esse favor de salvação, a não ser o próprio Senhor Jesus. Nós, como obreiro de Deus, servo de Deus, nós falamos isso que a Bíblia diz, que Jesus convida, né? Jesus lá, ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus chama para ele as nossas dores, as nossas aflições, né? Então todos nós podemos aceitar esse convite. Todo cidadão na face da terra, todo ser humano que deseja, ele pode aceitar esse convite e se declarar então que Jesus é o seu Salvador. Né? Por quê? Porque sem Jesus você não vai achar esse alívio. Aqui na terra é tudo passageiro, tudo as coisas passam muito rápido e chegam muito rápido, né? A gente começa a viver e começa já a morrer. A partir do momento que nasce, já começa a morrer. É interessante isso, né? A pessoa começou a nascer hoje agora mesmo eu estava vendo um bebezinho no supermercado, eu falei para a senhora: que pérola, né? Que bonitinho, deve ter uns 1 mês, 2 meses. Ela estava dentro do carro, eu estava passando. Desse tamanho, pequenininho. Vai crescendo, crescendo, já começa a morrer, declinando. É a vida, né? Tem um salmo que diz assim: uns vivem 60, 70 e alguns chegam a 80. Passou disso é só canseira, infarto e problema. De fato, é assim mesmo. Né? Então, meus queridos amados ouvintes da Palavra do Senhor, irmãos, amigos e quem está nos vendo, o convite é esse. Mas tem um convite também que é para nós orarmos nesse tempo difícil que nós estamos passando, que vamos passar e que o mundo vai passar. Não só no Brasil, mas no mundo todo vai passar tempos difíceis. Pior de tudo. Com escassez, com um monte de coisa. Só que isso vai ser um pouco mais para frente. Então esse é um convite que é desafiador, né? É um convite para discipulado, é um convite para calcular o preço da vida, né? Quando Jesus diz aqui no 36, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, e tem gente que está aí trabalhando para ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira, que é a vida eterna. Essa aqui é uma vida passageira, verdadeira é eterna. Essa que Jesus conquistou para nós na cruz. E tem um louvor muito bonito, se não me engano, do Marcos Góes, que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é direito seu, é direito nosso. Se nós quisermos, é claro. Né? É condicional. Se você quiser Jesus, é um direito seu. Se não quiser, também não é o seu direito. Né? Então é um convite, até mesmo para sofrer. E às vezes, tem pregadores que falam assim: quando você vier para Jesus, que você declarar que Jesus é o seu único, suficiente Salvador, acabou o problema, acabou o sofrimento, você não vai ter perseguição, você vai estar de boa, sua casa vai ficar cheia, o seu celeiro vai ficar cheio de mantimento, sua conta vai ficar boa no banco. Isso é tudo mentira. Jesus não falou nada disso. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é o que nós temos que pregar. Não adianta ficar inventando coisa. Mas se eu vier para Jesus eu posso ser abençoado? Posso. Mas você pode servir Jesus, ficar 30, 40 anos na igreja e não ter uma casa, por exemplo. Pode ser, pode acontecer. Não é? Aí pode ser até ser o desleixo seu, não é um problema de Deus. Porque se a gente pregar com Deus, Deus sempre nos abençoa. Eu estou servindo a Deus há mais ou menos 45 anos, e até que Deus nunca me deixou na mão. Se algumas coisas aconteceram comigo, foi problema meu, não foi problema de Deus. Né? Então, é interessante isso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas a primeira coisa para a gente servir Jesus é negar a nós mesmos.
Negue a si mesmo. E esse não é um desafio fácil. Por que não? Porque nós somos propensos a ser um número. Nós somos propensos a ser um número. Né? Mesmo os discípulos, eles aspiraram posições. Né? Mesmo os discípulos, eles aspiraram posições. Um queria ser isso, outro queria ser outra coisa. E, enfim, nós também, muitas vezes, estamos atrás dessa posição. E o versículo 35 diz: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida eterna, ou a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, disse Jesus, esse terá a vida eterna. Olha como é que não é fácil servir Jesus, né? Não é tão fácil assim. Para servir Jesus mesmo de fato e de verdade, conforme diz as Escrituras, conforme diz a Bíblia, não é fácil. Mas a gente que está aí no caminhada com Cristo, temos que fazer esse esforço, né? O reino dos céus é tomado à força, não é fácil assim, mel com abelha, conforme muitos pensam. Então, os discípulos, eles exigem de Jesus que Jesus conceda para eles o primeiro lugar, né? Mas lá em Mateus 6,33, é claro lá, Jesus falando: buscai primeiro o reino do céu, né? E a sua justiça, olha só, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que está acontecendo com muitos crentes hoje? Quem não conhece a Bíblia, até dá um desconto, mas crente que está dentro da igreja, eles estão buscando primeiro as coisas. Quer ter carro da hora, toda hora, para mostrar para o irmão que tem, uma casa, um carro, outras coisas e tal. Muitos são assim, não estou falando que são todos, não estou generalizando, estou falando que é mais ou menos assim. Eu já vi testemunho de irmão na igreja, e ele fala: não, porque agora eu tenho isso aqui, porque aconteceu, esse ano eu vou colher 1000 sacos de café, o que eu tenho com isso? O problema é seu. Ora na sua casa, no quarto lá, e fala para Deus isso aí e ajuda o próximo. Aí você está fazendo a coisa certa. Mas o problema é seu, você vai colher 1000, você vai colher no ar, você vai comprar 10 carros, vai comprar 50 carros. O que eu tenho com isso? O problema é seu. E o que Deus tem com isso? Também não tem nada a ver com Deus. Né? Deus não tem nada. Que bom que você está podendo isso aí, você ser próspero e ajudar o próximo. Aí tá tudo bem. Você é um crente fiel a Deus, Deus te abençoou você com determinada coisa, você abençoa com a outra pessoa. Né? É assim que funciona, é assim que era a igreja primitiva. Eles eram unânimes na oração e no partir do pão. Ajudavam as viúvas, ajudavam o órfão. Mas tem tanto crente dentro da igreja, tem bastante coisa que é assim. Ó. Ele vê uma pessoa na igreja passando dificuldade e ele não tem coragem de levar uma cesta básica. Não está cumprindo aquilo que a Bíblia diz, né? Primeiro a fé, depois as obras. Porque os dois andam juntos. Fé sem obra é morta. Mas então, Cristo deve ser a primícia na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, vamos dar uma passada na Bíblia aqui, que é bom, né? Essa Bíblia aqui eu estou com um pouco de dificuldade com ela, por conta eu comprei ela esses dias, e então as folhas estão bem agarradinhas, sabe? Eu gosto muito de Bíblia. Colossenses capítulo 1, verso 17 e 18. Onde está? Está aqui. Eu vou anotar aqui certinho. Diz assim: antes de tudo, olha só o que o apóstolo Paulo diz, ele já existia. Ele quem? Jesus. E por estar unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é o cabeça da igreja. Ele é quem dá a vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Então o primeiro lugar para Deus é o seu Filho, Jesus Cristo. Primeiro lugar. Né? Ele é a primícia. Que está lá, junto ao Pai, no céu. Agora, quem que é
Quem que está no trono da sua vida? Quem tem o primeiro lugar na sua vida? É o seu eu ou é o Salvador? Ou é Jesus Cristo? Isso é importante a gente saber, né? Quem está no trono da sua vida? É o dinheiro? É os bens que você tem? Né? Então vejam só, servir a Deus, eu vejo aí um monte de crente na igreja servindo a Deus, tal, tá tudo bem, tudo certo. Estar na igreja é uma benção. Agora, ir para o céu determina, é necessário outras coisas. Né? Porque Jesus falou assim: se você quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Tá? E aí no versículo 31 de Marcos, verso 31 do capítulo 8 de Marcos diz assim: Jesus começou a ensinar aos seus discípulos dizendo: o filho do homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e será morto. E em 3 dias depois ressuscitará. Tá? Aí no versículo 32, Pedro, ele contradiz a mensagem. Que aí Pedro fala assim: Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se e olhou para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Jesus repreendeu ele. Né? Então tomar a cruz de Cristo requer submissão completa. Submissão completa. Agora, meu irmão, minha irmã, será que você não está escondendo algo de Deus? Será que você não está escondendo algo de Jesus? Porque se você estiver escondendo algo de Deus, escondendo algo de Jesus, você não está negando a si mesmo completamente e não está servindo a Deus completamente. É triste isso, mas é uma grande verdade. Né? José Paulo Fernandes, que está nos assistindo aí. Deus te abençoe você e a sua família. Mandar um abraço para os pastores da Copel, no qual eu faço parte, Lambari, né? Mandar um abraço também para o presidente da Copel, o pastor João Fernandes, e para os irmãos que têm nos assistido e nos vendo, né? E eu já estou caminhando para encerrar. E eu continuo com a pergunta: o que você está escondendo do Senhor Jesus? Né? Jesus fala assim: siga-me. Toma a sua cruz, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Que cruz que é essa? É para você pegar uma cruz, fazer, carregar aí, conforme muita gente faz? Não, não é essa cruz não. Cruz pode ser os problemas, dificuldade, suas fraquezas, enfermidade. Essas são cruzes. São várias cruzes, cada um tem uma. Tem uns que tem mais, outros tem menos, né? Porque quando nós estamos firmados em Cristo, o próprio Espírito Santo nos ajuda. Né? Olha só, quando a gente toma essa posição, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 7. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, Jesus falando. E desde agora vocês conhecem e o têm visto. Aí Felipe começa a conversar, como Felipe fala assim, Felipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e assim não precisaremos de mais nada. Aí Jesus responde para ele assim:
Faz tanto tempo que eu estou com vocês, em outras palavras, convosco, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Porque é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Pronto. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda, né? O Espírito Santo nos capacita a nós cumprir o senhorio de Cristo. Olha, se o Espírito Santo não estiver dentro de uma pessoa, um crente, se ele não for um crente convertido, se ele for um crente convertido, o Espírito Santo está dentro dele. E ele então vai reconhecer o senhorio de Cristo. Vai reconhecer aquilo que Jesus Cristo fez por ele, para ele, lá no Calvário. Né? Lá no Calvário. Então veja bem, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não está atrás de mim, não está do meu lado, tem que estar dentro de mim. E a partir do momento que o crente é convertido, passou pelas águas, o Espírito Santo está dentro dele. Trabalhando com ele para que ele, porque o homem, a carne é terrível, para que o homem continue servindo e conhecendo o senhorio de Cristo. Tá? Então, vejam só. Ele, o Espírito Santo, nos capacita para que a gente possa fazer o serviço, o trabalho, né, de Cristo, a obra de Cristo aqui na terra, perfeitamente. E quando o Espírito Santo nos capacita, pode nos levar em alguns lugares difíceis da vida, né? Alguns lugares que às vezes a gente acha que não tem condições de ir, né? Mas o Espírito Santo nos ajuda e nós podemos então seguir avante. E voltando no versículo 35 de Marcos, capítulo 8. Diz assim: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida eterna, vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, Jesus falou, e por causa do Evangelho terá a vida eterna. Então o que nós temos que fazer, já que nós somos crentes? É continuar, irmãos, firmados com Deus. Mas firmados, não é ficar aí turbiando, né? Uma hora está num lugar, outra hora está no outro lugar, uma hora que é isso, uma hora que é aquele outro, uma hora fica atrás de homens, tá atrás de gente, atrás de homens aí, atrás de igreja, atrás de homens, atrás de pastores, e quebra a cara. O nosso compromisso, o meu compromisso, eu estou com 45 anos servindo a Jesus. Já passei por várias pessoas na minha vida, crente que presta e crente que não presta. Pastor que presta e pastor que não presta. Que pela graça de Deus, que não presta é a minoria. E pela graça de Deus, a maioria foi que eu aprendi um pouquinho com muitos pastores. Não sei nada ainda, estou aprendendo. E nós precisamos crescer para a honra e glória de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra, que não é minha, mas que é um convite de Jesus, esse convite só Jesus pode fazer. Nenhum milionário, Trump, Elon Musk, governo, ninguém pode fazer esse convite para ninguém. Só Jesus pode fazer esse convite com a convicção de que com ele seremos salvos. Fora dele, fora de Jesus não existe salvação. Existe religiosidades, existe um monte de coisa no mundo, mas o único que é falado até hoje no mundo inteiro é Jesus. Né? O livro mais bíblico, o livro mais lido do mundo é a Bíblia. Então que Deus abençoe. A Kátia, eu não sei quem que é, o Alexandre, eu penso que é a irmã Kátia lá da... Penso que é, não sei. Que Deus abençoe vocês, né? A paz do Senhor para vocês aí, né? Para a irmã Márcia. Amém, irmã. Deus abençoe vocês também, tá? Que Deus continue abençoando. Eu estou fazendo essa live, eu tinha um horário na rádio das 5 na Rádio Serve, Semeando Vida, Lambari, 104.9, só que como eu estou em trânsito, estou viajando, então não está dando para fazer essa live, sabe? Então que o tempo que der para me fazer, eu estou em Belo Horizonte agora, por exemplo, vou fazer. Se amanhã eu estiver viajando para outro lugar, eu tiver a oportunidade de fazer, tiver como, eu faço. Até porque é uma carta de Jesus, Deus abençoe, viu?
Abençoe aí o esposo, a família. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês aí. E os irmãos da igreja também. Então que Deus te abençoe. Querendo Deus, amanhã sexta, se tiver um tempo. O tempo, eu estou aqui numa área externa, né? É um lugar muito gostoso. Aí amanhã a gente faz uma transmissão da palavra do Senhor de novo. Palavra que liberta é o nome desse programa, tá bom? É com o programa que eu tenho na rádio lá, que está parado um pouco, mas logo que Deus permitir, eu vou continuar falando, tá bom? E vamos orar. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é rica e eficaz. Te louvamos pela nossa vida. Louvamos, ó Deus, pelas pessoas que têm trabalhado na tua obra, pelos irmãos e irmãs. Oramos, ó Deus, pelas pessoas que estão com enfermidade. Clamamos o Senhor pela vida da Aline, ó Deus, que está cuidando ali do teu filho, há bastante vezes, do Alisson, Deus. Você esteja derramando sobre ele a tua graça, teu favor. Oramos, ó Deus, pelos meninos que estão trabalhando aqui. E também, ó Deus, queremos te agradecer pela nossa vida. E te louvar pela graça que o Senhor tem derramado sobre nós, o teu favor, a tua misericórdia. Sabemos que tu és um Deus compassivo, justo e verdadeiro, Senhor. O Senhor é onipotente, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é onipresente, está em todos os lugares. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos. Pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, ó Deus, dos nossos erros. E que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando dentro de nós para nos ajudar a falar sempre do Senhor, divulgar a tua palavra, a tua salvação em Cristo Jesus. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz. Querendo o Senhor, amanhã estaremos com mais uma live, Palavra que Liberta. Quem vos fala é um servo comum, pastor Donizete. Deus abençoe.